Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você um conteúdo inédito. A gente vai resolver 10 questões da banca Imeso, que é uma instituição que tem organizado vários concursos em prefeituras de Minas Gerais, especialmente, né? Então, são 10 questões de matemática e lógica de um concurso de nível médio. Essa prova era para o cargo de assistente administrativo. Vou deixar informações sobre essa prova aqui embaixo. Essa prova recentemente aconteceu nesse mês. Se você por um acaso tiver questões dessa prova e quiser ver as questões resolvidas aqui no canal, manda para a gente, manda para o nosso e-mail, centraldosnumeros@gmail.com, que aí a gente divulga para você. Combinado? Já digo, essa é uma prova que foi difícil. No meu ponto de vista, essa prova tinha um conteúdo difícil. Então, ativa os neurônios. Neurônios ativados? Bora, vem comigo. A primeira questão é a questão de conjuntos. Em uma universidade, 51 pesquisadores estão alocados em pelo menos um dos 3 laboratórios, X, Y e Z. A distribuição foi feita da seguinte forma: 32 pesquisadores trabalham no laboratório X, 30 no laboratório Y, 29 no laboratório Z, 17 nos laboratórios X e Y. Observa que ele não fala que trabalham só nos laboratórios X e Y, tá bom? Então, 17 trabalham no X e Y, 18 no X e Z, 13 no Y e Z. Quantos pesquisadores trabalham em todos os 3 laboratórios? Bom, vou resolver essa questão com você usando um macete. E logo que eu resolver com o macete, logo depois, eu vou te explicar o conceito que está por trás desse macete. Combinado? Quando você tiver uma questão assim, que o problema te der o total, te der os valores que tem em cada conjunto individual, a primeira coisa que você vai fazer vai somar os 3 valores que o problema te deu. Você vai somar 32 mais 30 mais 29. Soma isso. 32 mais 30 mais 29, 32 mais 30, 62. 62 mais 29, se fosse 62 mais 30, daria 92. Mas não é 30, é 29. Então, subtrai 1, 92 menos 1 dá 91. Beleza? 91. Observa aqui. O total que você somou dos 3 conjuntos individuais deu muito maior que o total que o problema te deu. Isso significa que ele contou valores 2 vezes. Então, você vai pegar esse total e subtrair o total que o problema te deu. 91 menos 51. 91 menos 51 dá 40. Guarda este número. Agora, você vai somar os valores que tem os 2 conjuntos, que tem o x e o y, o x e o z e o y e o z. Você vai fazer 17 mais 18 mais 13. 17 mais 18 mais 13 vai dar 48. Então, observa que deu um número maior do que 40. Então, você vai pegar esse valor e subtrair o 40. 48 menos 40 dá 8. Então, 8 corresponde ao número de pessoas que trabalham nos 3 laboratórios. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, esse é o macete. Sempre que você tiver uma questão assim, você pode resolver assim. Soma os 3 valores individuais, subtrai do total. Soma os 3 valores dos 2 conjuntos e subtrai do valor que você obteve anteriormente. De onde vem esse macete? Vamos te explicar. Vou desenhar os 3 conjuntos. Tem o conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z, certo? Observa que esses conjuntos se encontram. Então, a gente tem o encontro do vermelho com o azul, do azul com o verde e do verde com o vermelho. E aqui, ó, tem o encontro dos 3 conjuntos, verde, azul e vermelho. Cada uma dessas regiões tem um número de pessoas. Então, eu vou chamar essas pessoas. As pessoas que estão nos 3 conjuntos, vou chamar de X, Y, Z. Né? Os conjuntos estão nomeados com letra maiúscula, aqui as pessoas com letra minúscula, X, Y, Z. Essas pessoas que estão aqui, ó, elas fazem parte do azul e do vermelho. Né? Só do azul e do vermelho. Então, elas vão ser XY. Essas pessoas que estão aqui fazem parte do verde e do vermelho, então elas vão ser XZ. Né? E essas pessoas que estão aqui fazem parte do verde e do azul, então elas são YZ. Né? Aqui estão só as pessoas que fazem parte do X, aqui só as pessoas que fazem parte do Y e aqui só as pessoas que fazem parte do Z. Então, identifiquei as pessoas aqui para você. Agora, vamos trabalhar com as informações que o problema te deu. Né? Ele te deu a soma
Ele te deu a soma? Não, ele te deu os valores do x, do y, do z. Isso significa o quê? Ele pegou o valor de todo mundo que está no vermelho, depois o valor de todo mundo que está no azul e depois o valor de todo mundo que está no verde. E a gente somou esses valores, né? Então, vamos fazer essa soma. Pega todo mundo que está no vermelho. Então, pega todos esses valores pretos aqui, ó. Então, olha só. Vou somar o conjunto x, o conjunto y e o conjunto z, né? Letras maiúsculas, são os conjuntos. Isso vai ser 32 mais 30 mais 29. Estou só explicando de onde que vem essa soma aqui, ok? O que que é o conjunto x? É x mais xy mais xz mais xyz. Escreve lá. X mais xy mais xz mais xyz. Depois somei o y, tudo que está dentro do azul. Então vai ser y mais xy mais yz mais xyz. Y mais xy mais yz mais xyz. Beleza. Depois vou somar tudo que está no verde. Z mais xz mais yz mais xyz. Somei. Isso tudo vai dar esse valor. 32 mais 30 mais 29, que você já fez, dá 91. Beleza? Agora, vamos agrupar aqui. Ó. Eu tenho xy mais xy, vai dar 2xy. Eu tenho xz mais xz, vai dar 2xz. Né? Se você relacionar isso aqui com uma fruta, vamos supor que xy é laranja. Eu tenho uma laranja, duas laranjas. Então, eu tenho duas laranjas, 2xy. Xz vai ser maçã. Então, eu tenho uma, cadê a outra? Duas maçãs. Então, vou ter 2xz. Né? E o xyz? Eu tenho 1, 2, 3. Então, vou ter 3xyz. Beleza? Então, vou agrupar esses valores que estão repetidos. Então, vou ficar com x mais y mais z mais 2xy mais 2xz mais 2yz mais 3xyz. Isso vai dar 91, certo? E eu sei que o total de pesquisadores é 51. Ou seja, se eu somar todos esses valores aqui, né, que estão em preto, o resultado vai dar 51. Então, vamos somar. Eu vou fazer x mais y mais z mais xy mais xz mais yz mais xyz. Isso vai dar 51. X mais y mais z mais xy mais xz mais yz mais xyz. Isso dá 51. Então, observa que eu tenho duas equações, eu posso subtrair uma da outra. X menos x dá 0. Y menos y dá 0. Z menos z dá 0. 2xy menos xy. Duas laranjas menos uma laranja. Dá uma laranja, então vai dar xy, certo? 2xz menos xz dá 1xz. 2yz menos yz dá yz. 3xyz menos 1xyz. Então, 3 menos 1 dá 2xyz. 91 menos 51 dá 40. Guarda aí. Então, cheguei aqui, né? Eu estou só te explicando de onde veio o macete, tá bom? Para você entender. Não adianta você fazer o macete sem entender o que aconteceu, beleza? Então, beleza. Agora, vamos trabalhar com os dois conjuntos. Ele te deu os valores do xy, do xz e do yz, 17, 18 e 13. Então, vamos somar esses valores. Então, eu vou pegar o xy, é tudo que está entre o azul e o vermelho, né? A interseção entre o conjunto x e o conjunto y é o azul com o vermelho. Então, vou somar xy mais xyz, né? Xy mais xz mais yz. Vai ser 17 mais 18 mais 13. O que é o xy? É esse mais esse. Então, coloca xy mais xyz. O que é o xz? É tudo que está dentro aqui, ó, entre o verde e o vermelho. É xz mais xyz. Beleza? O que é o yz? É tudo que está aqui. Yz mais xyz. Isso vai dar 17 mais 18 mais 13, 48. Está aqui o 48. Beleza? E você sabe, agora agrupa de novo, né? Eu tenho XYZ1, XYZ2, XYZ3. Então, eu vou ter XY mais XZ mais YZ mais 3XYZ. Né? Isso vai dar 48. Tenho essa equação rosa aqui, ó. Posso subtrair essa dessa. Eu não subtraí 48 de 40, então vou pegar o 48, subtrair do 40. Coloco ela aqui embaixo e subtrai uma da outra. XY menos XY dá 0. XZ menos XZ dá 0. YZ menos YZ dá 0. 3XYZ menos 2XYZ dá 1XYZ. Isso vai dar 48 menos 40, dá 8. 8, então,
é o valor de x, y, z. Não é o que a gente quer saber? As pessoas que trabalham nos 3 laboratórios? Então, essa é mesmo a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, eu só elaborei aqui com você o raciocínio para você ver de onde veio o macete. Se você tiver uma questão assim, pode fazer o macete direto. Não precisa fazer isso tudo aqui não. Eu só estou te explicando de onde surgiu isso aqui. Combinado? Então, soma os 3 valores, subtrai o total, guarda o número, soma os 3 valores, subtrai do número que você obteve, que aí você acha a resposta dos números que estão aqui nos 3 conjuntos. Fechou? Bora para a próxima? Merece o like? Deixa o like aí no vídeo, não esquece não. Bora para mais uma. Questão número 12. Questão de função do segundo grau e função do primeiro grau. Uma empresa de fabricação de brinquedos produz um tipo especial de boneca. O custo para produzir X unidades dessa boneca é dado pela função custo C é igual a 5x² menos 400x, onde C de x representa o custo total em reais. A receita obtida pela venda de X bonecas é dada por R de x é igual a 500x. Nessas condições, qual será o lucro máximo possível? Bom, como que a gente calcula o lucro de uma empresa que vende um produto? Então, vamos supor que você faz brigadeiro para vender, né? Você vai lá, compra os ingredientes para o brigadeiro. Então, você tem um custo. E aí você vai vender o brigadeiro mais caro. Você vai ter a sua receita. Qual que vai ser o lucro que você vai obter? Vai ser o tanto que você ganhou vendendo, menos o tanto que você pagou pelos materiais, certo? Então, o lucro vai ser a receita menos o custo. Então, vamos calcular o lucro. Lucro, receita menos custo. O que é a receita? A receita R é 500x. Então, coloca lá, 500x. Menos o custo. O que é o custo? O custo é isso aqui, ó, 5x² menos 400x. Então, coloca 500x menos. Preciso colocar entre parênteses? Preciso, porque o menos vai fazer o sinal trocar. E eu tenho que trocar tanto o sinal do 5x² quanto do menos 400x. Se eu não colocar parênteses, eu vou trocar só do primeiro. Beleza? Então, coloca entre parênteses. É a receita menos o custo. Então, agora troca o sinal de tudo que está aqui dentro do parênteses. O 5x² vai ficar menos 5x², menos com menos aqui vai dar mais, então eu vou ter mais 400x. Então, eu vou ter 500x menos 5x² mais 400x. Soma aqui, ó, 500x mais 400x. 500 laranjas mais 400 laranjas. Dá 900 laranjas, né? Então, o lucro vai ser menos 5x² mais 900x. Temos uma função do segundo grau. Como que a gente representa essa função num gráfico? O gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o valor que está junto do x², que se chama a, né? Então, função do segundo grau, ax2 mais bx mais c. O a é o valor, é o número que está junto do x², o b é o número que está junto do x e o c, que não está aparecendo aqui, é o número que estaria sozinho, né? Quando o número a, né, o número que está junto do x², for negativo, a sua concavidade da parábola vai estar voltada para baixo, vai ser assim, ó. Como que você vai gravar isso? Observa que você tem aqui, ó, uma boquinha. Se você colocar 2 olhos aqui, uma aqui e outra aqui, você vai ter uma carinha triste. Por que a carinha está triste? Porque o valor é negativo. Só para você gravar, tá bom? Então, se o x é negativo, você vai ter uma boca triste, beleza? Coloca 2 olhos, você vai ver a boca, né? 2 olhos, um nariz e a boca. Aqui é a sua parábola, né? Então, gravou que a sua parábola vai ser assim. Isso significa que essa parábola vai ter um valor máximo. Quando o valor que está junto do x² é negativo, a parábola te indica um valor máximo. Esse valor máximo, então, vai te fornecer o lucro máximo possível, né? Ele quer saber o lucro máximo possível. Qual que é o lucro máximo possível? X se relaciona ao número de produtos. Y vai corresponder ao lucro, né? Então, lucro é igual a menos 5 vezes os produtos ao quadrado mais 900 vezes os produtos, né? Então, você quer saber
o chamado y do vértice. Esse ponto aqui, que é o máximo, se chama vértice. Você vai ter o valor do x do vértice e o valor do y do vértice. Beleza? Vamos calcular o y do vértice? Então, para calcular, você precisa gravar uma fórmula. A fórmula do y do vértice é menos delta dividido por 4a. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Você precisa lembrar esses conceitos. Pega uma aula de função de segundo grau e lembra esses conceitos. O que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B2 menos 4ac. Então, você vai ter menos B2. O que é o B? B é o valor que está junto do x. Então, vai ser menos da fórmula, abre parênteses, b ao quadrado, 900 ao quadrado, menos 4 vezes o a é o valor que está junto do x ao quadrado, menos 5, vezes o c. O c não está aparecendo aqui, então o c é 0. Né? Tudo dividido por 4 vezes a. 4 vezes menos 5. Certo? Agora é só fazer continha. É 900 vezes 900, 9 vezes 9, 81. Então, coloco 81 e dobra o número de zeros. Tem 2 zeros, vai virar 4 zeros. Então, vai ser 81 com 4 zeros. 81 com 1, 2, 3, 4 zeros. Aqui eu tenho uma multiplicação. Menos 4 vezes menos 5 vezes 0. Números multiplicados por 0 vão dar 0. Então, isso aqui vai sumir, né? Tudo dividido por 4 vezes menos 5. 4 vezes menos 5 dá menos 4 vezes 5, 20. Menos 20. Simplifica esse 0 com esse 0. Vai sobrar 8.100. 8.100 não. 81.000 dividido por 2. Né? Menos dividido por menos dá mais. 81.000 dividido por 2, 40.500. Então, o lucro máximo vai ser 40.500. Essa é a resposta dessa questão, tá bom? Se você quisesse calcular o número de produtos, aqui, quando o lucro fosse máximo, você ia calcular o x do vértice. A fórmula do x do vértice é menos b dividido por 2a. Aí você poderia calcular menos 900 divididos por 2 vezes menos 5. Aí você achar o número de produtos em que o lucro seria máximo e aí você substituir esse valor que você achava aqui nessa fórmula, jogar o valor aqui no lugar do x, que aí você ia obter o mesmo valor, 40.500. Então, você podia usar tanto a fórmula do y do vértice para calcular direto, quanto poderia calcular o x do vértice e depois jogar o valor na fórmula para achar o lucro. Combinado? Qual forma você tem que escolher? Aquela que você achar mais fácil. Beleza? Então, escolhe sempre a forma que for a mais fácil para você. Mas nesse caso aqui, tinha que gravar a formulinha e saber os conceitos de função do segundo grau. Fechou? Vamos para mais uma, questão número 13. É a questão do like. Você já clicou no like aí? Clica no like, clica no valeu, clica no hypar. Tem vários botões aí que você pode clicar para apoiar o nosso trabalho. A gente conta com você, a gente faz esse trabalho de divulgação das questões para te ajudar na sua prova, para você realizar o seu sonho, conseguir uma vaga num cargo público, né? Então, retribui aí o nosso trabalho. Você não vai pagar nada clicando, né? Então, se você puder, tiver empatia com a gente, clica aí para dar uma força. Combinado? Questão de porcentagem. Essa questão é difícil. Uma academia oferece 2 opções de pagamento da matrícula para novos alunos. Opção A, pagamento à vista com um desconto de 25% sobre o valor total da matrícula, junto com o pagamento da primeira mensalidade. Opção B, pagamento dividido em 2 parcelas iguais, sem acréscimo, sendo a primeira parcela paga no ato da matrícula e a segunda 1 mês depois, juntamente com a mensalidade daquele mês. Considerando que o desconto de 25% na opção A representa uma taxa de juros equivalente aplicada na opção B, qual seria a taxa de juros mensal implícita na opção B nessas condições? Bom, para resolver essa questão, vamos inventar um valor para essa mensalidade, né? Para a mensalidade não, para essa matrícula. Vamos supor que a matrícula custe R$100. Na opção A, a pessoa vai pagar à vista com um desconto de 25%. Então,
ela não vai pagar R$100, ela vai pagar R$100 menos o desconto de 25% de 100. Por que eu escolhi R$100 como valor para inventar? Porque aí fazer a porcentagem vai ficar muito fácil, né? Qualquer valor percentual de 100 é o próprio valor, você não precisa fazer conta, né? Então, 25% de 100 é 25. A pessoa vai pagar 100 menos 25. 100 menos 25 dá 75. Beleza. Já na opção B, a pessoa vai pagar duas parcelas iguais, né? Então, ela vai pagar R$100 dividido em duas parcelas. Vai pagar uma parcela de 50 mais outra parcela de 50, totalizando R$100, né? Então, na opção B, ela vai pagar R$25 a mais do que na opção A. O problema é saber quais serão os juros mensais implícitos nessa opção B. Se a gente dividisse aqui a opção A, R$75, a pessoa ia pagar na primeira parcela 50 e na segunda 25. Ou seja, a pessoa que está pagando 100, está pagando duas parcelas de 50, ela está pagando R$25 a mais em relação à segunda parcela. Consegue visualizar? A pessoa vai pagar de fato 50 mais 50, né? Só que com o desconto que foi dado na primeira condição, ela pagaria 50 mais 25. O problema é saber quais são os juros implícitos aqui nesses 25 para voltar para a pessoa pagar R$100, entende? Né? Então, ela está pagando R$25 a mais em relação a 25. Então, ela está pagando 100% a mais, né? Então, os juros sobre a segunda parcela precisam ser de 100%. 100% de 25 dá os próprios 25. Ela tem que pagar R$25 a mais para chegar nos R$50. Por isso, 100% é a resposta dessa questão, tá bom? Essa questão é difícil de você visualizar essa interpretação. Se ele estivesse perguntando os juros totais, não os juros mensais, você dividiria, faria 25 em relação a 75, né? 25 em relação a 75, e aí ia dar 33%. Então, pensando nos juros totais dos 2 meses, o resultado seria 33%. Mas se a gente pensar nos juros mensais, os juros vão ser aplicados só sobre a segunda parcela, né? Então, 100% tem que aumentar aqui, ó. A segunda parcela seria R$25. Para chegar a 50, que é o tanto que ela tem que pagar, ela tem que aumentar 100%, né? 100% de 25 dá os próprios 25. Então, 25 mais 25, ela vai chegar nos R$50. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Essa questão, no meu ponto de vista, é a questão mais difícil dessa prova. Bora para mais uma, questão número 14. Questão de logaritmo. E no meu ponto de vista, essa questão precisa ser anulada e já já eu te conto por quê. A quantidade Q de T de um nutriente absorvido por uma planta em função do tempo T em horas após a aplicação de fertilizante decresce. O que é decresce? Diminui de acordo, né? Decresce é diminui. Diminui de acordo com a função Q de T igual a D vezes 0,8 elevado a T, onde D é a dose inicial aplicada. Após quanto tempo aproximadamente a quantidade de nutriente absorvido pela planta será reduzido a 40% da dose inicial? Aqui, de novo, eu vou inventar um valor para dose inicial, né? Porque eu estou tratando de porcentagem. Se eu estou tratando de porcentagem, qual valor eu vou atribuir à dose inicial? O que eu falei anteriormente? Mais fácil para fazer porcentagem é 100. Então, vou falar que a dose inicial é 100. A quantidade absorvida vai ser, então, 40% da dose inicial. 40% de 100. 40% de 100 dá 40. Uma vez que você tem o valor da dose inicial e da quantidade absorvida, você joga esses valores nessa fórmula para calcular o T, o tempo, que é o que ele quer. Então, você vai ter a quantidade absorvida, 40, é igual à dose inicial, que eu inventei, 100, vezes 0,8 elevado a T. Você deve estar se perguntando, você pode inventar valor assim? Sim, você pode inventar valor, porque a fórmula tem que ser verdade para qualquer valor que você colocar, tá bom? Então, inventa o valor. Porcentagem, inventa o 100, que fica mais fácil de trabalhar com 100.
Agora é só fazer continha. O que eu vou fazer? Vou pegar o 100, que está multiplicando essa potência, e passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então, vou ficar com 40 dividido por 100 é igual a 8 décimos. 0,8 é a mesma coisa que 8 dividido por 10. Por que eu transformei aqui? Pensando nesses números que ele deu aqui, né? Então, eu vou ter 8 dividido por 10, 0,8. Posso simplificar esse 0 com esse 0. Vou ter 4 décimos igual a 8 sobre 10 elevado a t. Se você tem aqui um expoente e não consegue fazer nada, o que você pode fazer? Você pode aplicar logaritmo dos dois lados. Você vai usar a dica que o problema te deu. O problema te deu o logaritmo neperiano de vários valores. Então, usa essa informação que o problema te deu. Aplica logaritmo dos dois lados e usa as propriedades do logaritmo. Então, você vai ter ln de 4 décimos é igual a ln de 8 décimos elevado a t. Agora, é só brincar com as propriedades de logaritmo. Quando você tem logaritmo de uma fração, você pode separar esse logaritmo pegando o logaritmo do de cima menos logaritmo do de baixo. Você vai ficar com ln de 4 menos ln de 10. ln de 4 menos ln de 10. Isso vai ser igual a outra propriedade. Quando você tem logaritmo de uma potência, você pode pegar o valor do expoente e passar para fora do logaritmo, multiplicando esse logaritmo. Então, eu vou pegar o t, que está aqui, passar para cá multiplicando o ln. Vou ter t vezes ln de 8 décimos, né? ln de 4, o problema te deu? Deu, ó, ln de 4, 1,39. ln de 10, 2,30. Então, eu vou ter 1,39 menos 2,30 ou 2,3, que é a mesma coisa. Isso vai ser igual a t vezes, aí aqui de novo, logaritmo de uma fração. O que você vai fazer? Vai pegar o logaritmo do de cima menos o logaritmo do de baixo. ln de 8 menos ln de 10, certo? 1,39 menos 2,3 vai dar menos 0,91. Isso vai ser igual a t vezes ln de 8, 2,08. Está aqui. Menos ln de 10, 2,30. Né? 2,08 menos 2,30 vai dar menos 0,22. Esse menos 0,22 está multiplicando o t. Então, você pode pegar ele e passar para o lado de cá, dividindo. Né? Então, vou ter menos 0,91 dividido por menos 0,22. Isso vai ser igual a t. Menos dividido por menos dá mais. Aqui, se eu multiplicar os dois valores por 100, eu vou ter 91 dividido por 22. Né? 91 dividido por 22 vai dar 4,13. Né? Essa resposta do problema disse que está em horas, 4,13 horas. Não corre lá e marca 4 horas e 11 minutos, porque senão você vai errar. Você tem que perceber que 0,13 horas não é a mesma coisa que 13 minutos. Por quê? Porque uma hora não tem 100 minutos, uma hora tem 60 minutos. Então, faz uma regra de 3 para esse 0,13. Uma hora tem 60 minutos. 0,13 horas tem x minutos. Né? Então, para calcular o x vai ser 60 vezes 0,13. 60 vezes 0,13, 7,8. Então, eu vou ter 4 horas e 7,8 minutos. 4 horas e aproximadamente 7 minutos. A resposta mais próxima dessa, ele quer um valor aproximado. A resposta mais próxima dessa é 4 horas e 6 minutos. Essa vai ser a resposta dessa questão. Beleza? Agora, no meu ponto de vista, essa questão precisa ser anulada. Por quê? Se você simplificar essas frações, simplificar aqui o 4 décimos por 2 virá 2 quintos, o 8 décimos por 2 virá 4 quintos, os valores que você vai obter serão diferentes. E esses valores diferentes vão gerar uma quantidade de minutos diferentes. Você vai chegar, por exemplo, na resposta da letra B, 4 horas e 11 minutos, porque o problema te deu o logaritmo neperiano só com 2 casas decimais. Para chegar mais próximo de 6 minutos, ele precisaria ter dado 4 casas decimais, tá bom? Então, essa questão tem que ser anulada. Testa aí, resolve essa questão de novo, simplificando essas frações. 2 quintos e aqui 4 quintos. Você vai chegar em 4 horas e 11 minutos.
E aí marcaria a resposta errada, tá bom? Então, vamos aguardar para ver se essa banca é séria e se ela vai, de fato, cumprir o que deve acontecer, né? Ver se ela vai anular essa questão mesmo. Beleza? Pronto para a próxima? Questão difícil? Sim, né? Todo aluno tem medo de logaritmo. Então, dá uma estudada aí nas propriedades básicas de logaritmo para você perder esse medo. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 15. Aqui eu digitei porque a foto não estava tão legível, tá? Eu não tenho todas as questões dessa prova, tá, gente? Então, por isso que eu não divulgo aqui embaixo. Tenho essas questões, só recebi essas questões de matemática, então são as questões que estão aqui no vídeo, beleza? Em uma pista de ciclismo, a distância entre dois pontos de controle, P e Q, é de 12,56 km. Sabendo que a roda de uma bicicleta tem um diâmetro de 50 centímetros, quantas voltas cada roda completa para o ciclista percorrer a distância de P a Q? Bom, então aqui a gente tem uma questão de figuras planas e conversão de unidade de medida. Primeiro, ele te deu o diâmetro da bicicleta. Para a gente descobrir quantas voltas a bicicleta dá, a gente precisa descobrir qual é o comprimento dessa roda, né? Qual é o perímetro dessa roda, né? Então, vamos primeiro calcular qual é o raio dessa roda. Se o diâmetro é 50, o raio é a metade, né? Você sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o diâmetro 50 é igual a 2 vezes o raio. Para descobrir o raio, pego o 2 que está multiplicando, passo para cá dividindo. 50 dividido por 2 dá 25. O raio dessa bicicleta mede 25 centímetros. Agora, qual que é o tamanho da volta completa dessa bicicleta? É o perímetro da roda, o perímetro da circunferência. O perímetro é 2 vezes π vezes r. Fórmula do perímetro, perímetro da roda. 2 vezes π vezes o raio, tá bom? 2 vezes π vezes r, por isso que eu calculei o r, né? Então, eu vou ter 2 vezes o π, 3,14, vezes o raio, 25. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 25 dá 50, faz aí 50 vezes 3,14, vai ser 5 vezes 31,4. Isso vai dar 157. Então, quando a roda dá uma volta, ela percorre 157 centímetros. Agora, você tem que descobrir qual para descobrir o número de voltas, você vai pegar o valor total e dividir pelo perímetro da roda, certo? Só que o valor total foi dado em quilômetros. Então, se a roda está em centímetros, você tem que converter esses quilômetros em centímetros. Então, vai lá para as unidades de medida. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Para passar de quilômetro para centímetro, você tem que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, você tem aqui 12,56 quilômetros. 1 hectômetro, 2 decâmetro. Aí eu tenho que acrescentar 1, 2, 3 zeros. Então, vai ser aqui mais 3 zeros, né? 1.256 mais 3 zeros, certo? Então, para passar de quilômetro para centímetro, anda com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Depois que a vírgula acabou aqui, vai acrescentando zero para o que falta. Beleza? Então, a distância que a bicicleta vai percorrer vai ser 1.256.000 centímetros. Para saber quantas voltas ela dá, pega esse número e divide por 157. Você vai fazer 1.256.000 centímetros dividido por 157 centímetros. Isso vai dar, fazendo essa divisão, não vou fazer a divisão aqui no vídeo, porque o vídeo já está muito longo, tá bom? Mas se você tiver dúvidas na divisão, só me escrever, deixa a dúvida aqui embaixo, que aí eu te ajudo a resolver essa continha, beleza? Então, fazendo a divisão, você vai chegar em 8.000. Então, 8.000 voltas é a resposta dessa questão. Agora, então, a gente começou para as questões mais fáceis da prova, né? As primeiras questões eram mais difíceis, essas daqui para frente serão um pouco mais fáceis. O que você precisava saber? Precisava saber isso aqui, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Precisava saber que o perímetro é 2πr. Precisava saber conversão de unidade de medida. Então, você precisava saber de 3 conceitos aqui para resolver essa questão. Guarda esses conceitos. Diâmetro, 2 vezes o raio. Perímetro, 2πr. Né? E unidade de medida, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Depois vem milímetro. Beleza?
Pronta para mais uma questão? Bora, vem comigo. Questão 16. Questão gigante. Uma questão de progressão aritmética. Um carpinteiro foi encarregado de construir uma escada com degraus de madeira para uma casa. A escada será feita com degraus de tamanhos variados, fixados em 2 suportes de madeira. O comprimento dos degraus seguirá uma sequência decrescente, começando com 60 centímetros para o primeiro degrau e diminuindo gradualmente até 40 centímetros no último degrau. A diferença de comprimento entre 2 degraus consecutivos será sempre a mesma. Sabendo que o carpinteiro tem disponível um total de 450 centímetros de madeira para construir todos os degraus, quantos degraus a escada terá? Então, olha só, a escada começa com um degrau de 60 centímetros e esses degraus vão diminuindo, o comprimento deles vai diminuindo gradualmente até chegar em 40 centímetros. E todos, a diferença entre 2 degraus é sempre a mesma. Então, aqui, o problema te informa que você tem um valor inicial que vai diminuindo sempre um mesmo valor até chegar em 40. Então, esse é o conceito de progressão aritmética. Nessa progressão aritmética, o seu primeiro termo é 60, o seu último termo, que está na posição N, é 40. O número de termos é o que você quer saber, quantos degraus, então coloca uma interrogação. E a soma desses termos ele falou que a escada vai ter 450 centímetros. O carpinteiro tem disponível 450 centímetros de madeira, né? Então, para resolver essa questão, você precisa saber a fórmula da soma dos termos da progressão aritmética. Vamos descobrir essa fórmula? Você sabe? Soma dos termos da progressão aritmética. Soma é igual a A1 mais AN vezes n dividido por 2. O que significa isso? O primeiro termo mais o último termo, tudo isso vezes o número de termos dividido por 2. A gente tem todos esses valores com exceção do n, então a gente consegue descobrir qual é o n. A soma, 450. O A1, 60. O AN, 40. Vezes o n dividido por 2. Se eu quero descobrir o n, vamos tentar isolar o n, né? O 2 está dividindo tudo aqui. Então, vou pegar esse 2, passar para cá, multiplicando 450. 2 vezes 450 dá 900, né? Isso vai ser igual a 60 mais 40 dá 100, né? 100n. Então, vou ter 100n. Para descobrir o n, pego o 100 que está multiplicando, passo para cá dividindo, 900 dividido por 100 dá 9. Número de degraus, 9. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão cobrou só um conceito de você, que é a soma da progressão aritmética. Vou deixar aqui embaixo para você, aqui na descrição do vídeo, o link com uma questão que você precisa descobrir um determinado termo da progressão aritmética. E nesse vídeo vai ter a fórmula lá do termo geral da progressão aritmética para você estudar e gravar. Tá bom? Então essa questão é considerada fácil. Mais uma. Questão da inscrição. Você já está inscrito ou inscrita aqui no canal? Se inscreve para você não perder nada. Combinado? 7 brinquedos numerados de 1 a 7 precisam ser guardados em 2 caixas X e Y. De quantas maneiras diferentes é possível distribuir os brinquedos entre as 2 caixas de modo que 5 brinquedos fiquem na caixa X? Então, você vai ter 2 caixas. Então, essa é uma questão de análise combinatória, né? 2 caixas que eu considerei fácil. Na caixa X, vão ter que ter 5 brinquedos. 1, 2, 3, 4, 5. E, consequentemente, se são 7 brinquedos, na caixa Y vão ter só 2 brinquedos. Como que a gente vai calcular o número de possibilidades de distribuir esses brinquedos? Ora, a gente vai distribuir os 7 brinquedos ou de 2 em 2 ou de 5 em 5. E aí os que sobrarem vão para outra caixa. Se a gente escolher distribuir os 7 brinquedos de 5 em 5, os 2 que sobrarem vão para a caixa Y. Se a gente escolher distribuir os 7 brinquedos de 2 em 2, os 5 que sobrarem vão para a caixa X, né? A ordem vai ser importante. Se eu escolher aqui o brinquedo AB ou o brinquedo BA para a caixa X, isso vai fazer diferença? Não vai, né? Se a ordem não vai fazer diferença, você vai usar o conceito de combinação. Quando a ordem não importa, você usa o conceito de combinação.
Aí você grava a fórmula da combinação. Combinação dos 7 brinquedos. Aqui eu escolhi organizar de 2 em 2. Combinação dos 7 brinquedos de 2 em 2. Vai ser 7 fatorial. Então, combinação de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Traduzindo em números, vai ser o primeiro número, fatorial do primeiro número, dividido pelo fatorial do segundo número, vezes o fatorial do primeiro menos o segundo, certo? Fatorial de um número é esse número vezes o anterior dele, vezes o anterior dele, vezes o anterior dele, até chegar em 1. Então, fatorial de 7 vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá bom? Só que eu não vou fazer isso tudo, por quê? Porque aqui embaixo, como é uma divisão, aqui embaixo eu tenho 7 menos 2 fatorial. Isso vai dar 5 fatorial. Então, quando chegar em 5 fatorial aqui, eu posso simplificar o 5 fatorial com 5 fatorial. Então, vou fazer aqui até o 5. Vou ficar com 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Vezes 7 menos 2 fatorial. Vai dar 7 menos 2, 5. Vai dar 5 fatorial. Então, observa que eu tenho só multiplicação e divisão. Eu posso simplificar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Aí a continha fica mais fácil, né? Vai sobrar 7 vezes 6 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu posso pegar o 6 e dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai sobrar 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Existem 21 maneiras de organizar e distribuir esses brinquedos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem outra questão de análise combinatória para você treinar. No meu ponto de vista, essa questão também é fácil. Beleza? Dentre as questões dessa prova, né? Frisando isso. Vamos para a próxima, questão número 18. Em uma rifa, questão de probabilidade. Em uma rifa, 50 bilhetes numerados de 1 a 50 estão sendo sorteados. Qual é a probabilidade de que, ao escolher um bilhete, o número seja menor que 20 ou seja um múltiplo de 5? Vamos lá, vamos calcular. Quais são os números menores que 20 de uma sequência de 1 a 50? Vão ser os números de 1 a 19. Né? Então, quantos números menores que 20 a gente tem? A gente tem 19 números, né? Números menores que 20, 19 números. Qual é a chance de sortear um número menor que 20? Vai ser de 19 números em um total de 50 números. Né? Então, chance de escolher um número menor que 20, 19 sobre 50. Aí vem, quais são os múltiplos de 5? Múltiplos de 5 de 1 a 50 são os números que terminam em 5 ou 0. Então, vai ser o 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Né? Então, múltiplos de 5 somam 10 números. É o 5, 10, o 15, o 20, o 25, 30, 35, 40, 45 e o 50. São 10 números. Só que observa que você já considerou alguns desses números aqui em cima. Que você considerou os números menores que 20. Você considerou o 5, o 10 e o 15. Então, você não pode fazer a probabilidade contando esses números de novo. Então, você vai excluir o 5, o 10 e o 15, né? Existem 3 números repetidos em relação ao anterior. O 5, o 10 e o 15, que são números menores do que 20. Então, vai restar 7 múltiplos de 5, que são iguais ou maiores que 20. Certo? Então, a probabilidade vai ser 7 números em um total de 50. Né? Então, chance de escolher um múltiplo de 5 vai ser de 7 em 50. Beleza? 7 em 50. O problema é que a probabilidade de uma coisa acontecer ou a outra. Né? Então, a probabilidade de escolher um número menor que 20 ou um múltiplo de 5. Então, você vai somar essa probabilidade com essa probabilidade. Quando você tem o ou, você soma as duas probabilidades, uma ou outra. 19 sobre 50 mais 7 sobre 50. 19 mais 7 dá 26, 26 sobre 50. A resposta está em porcentagem. Porcentagem é a fração, o denominador tem que dar 100. Então, como aqui é 50, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu chego na porcentagem. 26 vezes 2, 52. 50 vezes 2, 100. 52 sobre 100 é a mesma coisa que 52%. 52% é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas?
perguntas. Questão de probabilidade que tinha aí uma pegadinha. Por quê? Porque ele considerou condições em que tinham números repetidos. Certo? Vamos para a penúltima questão dessa prova, questão número 19. Essa questão também poderia ser anulada, já te conto por quê. Uma empresa investiu 50 milhões de dólares no desenvolvimento de 3 novos produtos, X, Y e Z. O custo do produto Y foi o dobro do custo de Z, enquanto o desenvolvimento do produto X custou 2 milhões de dólares a mais do que a soma dos custos de Y e Z. Qual foi o valor gasto no desenvolvimento do produto X? Então, se a gente somar o valor dos 3 produtos, do X, do Y, do Z, isso vai dar 50 milhões de dólares, né? X mais Y mais Z dá 50 milhões de dólares. Depois o problema fala, Y foi o dobro do custo de Z. Então, transforma isso numa expressão. Y é igual ao dobro. O que é dobro? 2 vezes. 2 vezes o quê? 2 vezes Z. Então, Y é igual a 2 vezes Z. E depois, X custou é igual a 2 milhões. Então, escreve 2 milhões. A mais, então coloca mais. A soma, coloca uma soma entre Y e Z. Y mais Z. Então, X custou 2 milhões a mais que a soma entre Y e Z. 3 equações, precisa descobrir o valor de X. Então, para descobrir o valor de X, vamos usar a primeira e a última. Por quê? Na primeira a gente tem X, Y, Z e na segunda a gente tem X, Y, Z. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Y e Z positivos, passar para o lado de cá, eles vão passar com o sinal invertido. Você já vai entender por quê. Então, a primeira aqui eu repito, X mais Y mais Z igual a 50 milhões. E vou passar Y mais Z para o lado de cá com o sinal negativo. Então, vou ter X, que já estava lá, menos o Y menos o Z. Né? O que eu posso fazer agora? Posso somar as duas. Um X mais outro X dá 2X. Né? Y menos Y dá 0. Z menos Z dá 0. 50 mais 2 milhões, 52 milhões. Né? Então, 2x é 52 milhões, x vai ser 52 milhões dividido por 2. 52 dividido por 2, 26. 26 milhões é a resposta dessa questão. Você vem aqui nas alternativas, tem 26 milhões escrito aqui? Não tem 26 milhões escrito. Ele pergunta qual foi o valor gasto no desenvolvimento do produto X. Então, por dedução, né? Se você for pela lógica, você vai marcar 26 e vai acertar a questão. Mas não está escrito aqui nas alternativas 26 milhões. A resposta é 26 milhões, não é 26. Se você tiver 26 reais na sua conta, é bem diferente de ter 26 milhões de reais na sua conta, né? Então, se são números completamente diferentes, essa questão também precisa ser anulada. Só não seria anulada se ele tivesse dito assim, qual foi o valor gasto em milhões no desenvolvimento do produto X. Se ele tivesse escrito aqui milhões, qual foi o valor gasto em milhões no desenvolvimento do produto? Aí ele poderia escrever 26. Mas como ele não fez isso, tem que ser anulada essa questão. Vai ser anulada? Não sei. Se você olhar o gabarito depois dos recursos, comenta aqui embaixo para a gente, para ver se as questões que devem ser anuladas foram anuladas. Combinado? Vamos para a última questão. Vem comigo! Questão de porcentagem. Uma livraria arrecadou R$ 4.600,80 com a venda de 108 livros iguais. 1/3 desses livros foi vendido pelo preço de tabela e o restante com um desconto de 8%. Se teve um desconto de 8%, então você tinha lá, o produto custava 100%. Você deu um desconto de 8%, 100 menos 8 dá 92. Você pagou 92% do preço, certo? Consegue visualizar isso? Qual é o preço de tabela de cada livro? Bom, você sabe que o total de livros vendidos foi 108. 1/3 foi vendido a preço de tabela. Então, quantos livros foram vendidos a preço de tabela? 1/3 de 108. Né? Então, livros vendidos a preço de tabela. Se é o que a gente quer saber, preço de tabela vai ser X. Número de livros vendidos, 1/3
Di em matemática é vezes, 1/3 vezes 108, né? 108 vezes 1 dá 108. 108 dividido por 3, 36. 36 livros foram vendidos a preço de tabela. Quantos livros foram vendidos com desconto de 8%? Livros com desconto de 8%, ou seja, livros que você pagou 92% do preço de tabela, né? 92% é 92 dividido por 100. 92 dividido por 100 dá 0,92. Então, 92% do preço de tabela é 0,92 vezes o preço de tabela, né? Você tinha 108 livros, 36 você vendeu pelo preço de tabela, os com desconto foram 108 menos 36. 108 menos 36, 72 livros, né? Agora, você sabe que o total que a livraria arrecadou foi R$ 4.600,80. Se você multiplicar o número de livros pelo preço do livro e somar pelo número de livros vezes o preço do livro, você vai chegar no total que ela arrecadou. Então, faz 36 vezes x, 36 livros vezes o preço deles, x, mais 72 livros vezes o preço deles, 0,92x, isso vai dar R$ 4.600,80, certo? Só fazer continha agora. Você vai fazer primeiro, você tem soma e multiplicação. Você resolve primeiro as multiplicações. 36 vezes x, 36x. 72 vezes 0,92 vai dar 66,24x. Se tiver dúvida nessa continha, deixa aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo, tá bom? 66,24x. Isso vai dar 4.600,8. Beleza. Agora você vai somar. Você tem aqui 36 laranjas mais 66,24 laranjas. Soma as laranjas. 66,24 mais 36. Isso vai dar 102,24 laranjas. X. Isso é igual a 4.600,8. Quer calcular o x? Pega o número que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser 4.600,8 dividido por 102,24. Para fazer essa continha mais fácil, elimina a vírgula. Tem que andar 2 casas para a direita, então multiplica em cima e embaixo por 100. Né? Esse número vezes 100 anda com a vírgula 2 casas para a direita, vai ter que acrescentar um zero. Né? Vai dar 460.080. Esse número vezes 100, a vírgula vai sumir, vai dar 10.224. Fazendo essa divisão, 460.080 dividido por 10.224, a resposta será 45. Então, x, que é o preço de tabela, é R$ 45. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Assim, a gente termina esse vídeo. Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. E, claro, se você tiver provas dessa banca que quiser ver disponíveis aqui no canal, manda para o nosso e-mail centraldosnúmeros@gmail.com, que por um acaso é o mesmo Pix do nosso canal. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, só mandar um Pix para centraldosnúmeros@gmail.com, é a nossa chave Pix. Fechou? No mais, deixa o like e compartilha o vídeo com aquela pessoa que está estudando junto com você. Bons estudos e até a próxima!